Olá, boa noite. Igreja que se reúne então através aí do Facebook. Nesses momentos, de pandemia, a gente tem usado então essa alternativa para a gente poder se reunir. E para nós é um privilégio podermos estar nos reunindo, ainda que à distância, mas é um privilégio nós podermos estar juntos através dessa ferramenta para juntos cultuarmos a Deus. Porque esse é um desafio que, apesar das circunstâncias, apesar das tribulações e dificuldades, nós devemos ainda assim manter a nossa fé e não perder a oportunidade de nos reunirmos em um só coração, em um só espírito e proclamar o nome do Senhor. Agora, mais do que nunca, a Igreja de Cristo precisa tomar um passo à frente diante de toda essa situação e levar uma esperança, levar uma mensagem de, sobretudo, amor e salvação que vem de Jesus Cristo. Hoje à noite eu quero trazer a você uma mensagem cujo título é Vencendo o Medo. Quero te convidar para você abrir nesse momento a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler esse trecho a partir de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. A minha Bíblia está aqui na versão NVI, você pode acompanhar aqui pela tela também, está na versão Almeida Corrigida Fiel. E esse trecho fala sobre o momento em que Jesus ele anda sobre as águas. E se você já conhece essa história, você sabe que esse é o momento em que os 12 discípulos eles experimentam uma experiência de grande medo, de grande angústia. E nós temos a oportunidade nesse momento ver como que essa experiência de medo os transformou, o que aquilo os proporcionou, exatamente como o mundo está associado agora nesse momento. Mas veja só o que o versículo diz aí em Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! Estaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu, Jesus! Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: Venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Só até aí. Esse é um pequeno trecho da Bíblia que fala no momento em que Jesus andou sobre as águas, fala sobre uma experiência de medo que os discípulos tiveram, e eu entendo que em muitos aspectos ele é semelhante ao que o nosso mundo tem vivido hoje. O mundo tem vivido uma experiência de medo. Antes de nós começarmos, eu quero te pedir para você, nesse momento, concentrar suas atenções a essa mensagem. Sei que você está no ambiente da sua casa, quem sabe nos vendo aí pela Smart TV, sentado no seu sofá. Nós cremos que, apesar de nós não estarmos na igreja, nós temos aqui nesse momento, aqui e agora, que é o principal, que é a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus sendo pregada. E eu creio que o agir do Espírito Santo pode nessa noite tocar o seu coração, tocar a sua vida. Eu quero te convidar para você estar com o coração disposto a receber e a ouvir aquilo que Deus tem a dizer para você. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração.
Deus, obrigado por esse dia. Queremos te louvar o teu nome por essa oportunidade e te pedir que nesse momento, Deus, seja onde a tua igreja está reunida, Deus, a tua igreja nesse momento no mundo. Muitos cristãos, Deus, impedidos de irem para a igreja local, Deus, estão te cultuando nesse momento nas suas casas. Apesar disso, Deus, nós continuamos sendo corpo de Cristo em unidade e oramos, Senhor, para que nesse momento a tua palavra, que continua sendo a mesma, Deus, independente das circunstâncias, possa, Deus, encontrar morada em nosso coração, semear algo especial e produzir mudanças de vida. Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje o mundo vive um momento talvez único em sua história. Já existiram outras pandemias, outras doenças que dizimaram centenas de vidas, mas nada próximo ao que nós temos vivenciado hoje em dia e os resultados que causam então o coronavírus. O mundo, por conta disso, vive um momento de pânico, de ansiedade e de muita crise. Você imagina uma doença que surgiu pela primeira vez ali na Ásia, um local distante daqui do Brasil. A gente imaginou que isso nunca chegaria até aqui e de repente a gente vê que a situação vai se agravando, muitas pessoas vão morrendo. De repente essa doença ela chega na Europa, na grande potência Europa, um dos lugares mais prósperos financeiramente do mundo. E ainda assim é uma doença que tem destruído a Europa, dizimado muitas vidas, quebrado as bolsas de valores, agora já tem ido para os Estados Unidos. Algumas pessoas já dizem que pode ser o novo epicentro da doença do mundo por conta do número de contagiados. E agora recentemente tem chegado ao Brasil. E por conta disso a gente tem vivido, talvez na nossa história, o primeiro momento em que a gente tem que ficar isolado, viver um isolamento em casa, um isolamento social, para que a doença ela não venha espalhar mais ainda e agrave ainda mais a situação. Por isso é natural que quando a gente olha uma circunstância como essa, o nosso coração ele seja tomado de medo, seja tomado de angústia, porque é algo nunca antes visto. E talvez numa circunstância como essa, num cenário de caos como esse, a gente venha perguntar: onde está Deus? Como que Deus permite acontecer determinada situação como essa? Ou será que ele perdeu o controle? Será que ele não está vendo todo esse sofrimento? E bem, através dessa história, nós conseguimos ver alguns ensinamentos que são muito propícios para esse medo, sobre como a gente pode vencer o medo. A primeira coisa que a gente aprende através desse texto bíblico é o seguinte, é que o medo e a dificuldade podem nos abater, mesmo quando estamos próximos de Deus. Ou seja, o fato de nós estarmos próximos de Deus, o fato de você ter comunhão com Deus e intimidade com Ele, não te isenta da possibilidade de passar por dificuldades. No versículo 22 existe uma observação ali interessante. Diz ali, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele enquanto ele se despedia da multidão. Ou seja, o próprio Jesus orienta os discípulos a irem para o barco. E você pode pensar, poxa, mas Jesus ele sabia o que estava por acontecer. Sabia a situação de medo e de angústia que eles iam vivenciar. Sabia das tempestades, das ondas e do vento que iam causar aquele momento de medo e angústia no coração dos discípulos. Mas ainda assim, você vê Jesus dizendo para eles irem em direção ao barco. Ou seja, apesar de estarmos em proximidade, apesar de estarmos em união com Deus, isso não nos isenta de passarmos por dificuldades. No entanto, se você é um filho de Deus, apesar de passar pela dificuldade, você precisa se lembrar de que você não está só, porque Deus está juntamente com você, passando por essa dificuldade. A crise, apesar dos momentos de dificuldade, ela também tem um benefício. Ela traz algumas oportunidades. E a primeira oportunidade que a crise ela nos traz, ela revela quem nós somos e o grau da nossa fé. A forma como você está reagindo a essa crise diante desse momento de dificuldade revela quem você é, revela o seu grau de fé diante de Deus. Talvez algumas pessoas estão desesperadas, talvez outras pessoas estão encarando, sendo o outro extremo, dizendo não, isso não é nada.
Mas na verdade nós precisamos assumir uma posição de equilíbrio e, acima de tudo, entender que essa situação não sai do controle de Deus e que nós precisamos descansar e confiar que Ele vai cuidar de cada um de nós. Por isso, esse é o momento, acima de tudo, em que a nossa fé está sendo testada. A nossa fé está sendo, nesse momento, nós estamos verificando o nosso grau de intimidade com Deus. A forma como você reage diante disso mostra se você é capaz de depender de Deus ou não. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar para você cutucar a pessoa do seu lado. E eu estou vendo essa pessoa do seu lado. Pergunta aí para ele, e aí? Você está tendo medo? Você está tendo crise nesse momento? Você está tendo desespero? Saiba que Deus não perde o controle. Fala para ele que está do teu lado. Eu estou te vendo aí, querido. Você não pode perder nesse momento o sentimento de fé. Porque é nesse momento que a crise, ela revela o que realmente é. Por isso é esse momento de você exercer a sua fé e sair dessa crise mais fortalecido, mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. Aliás, esse é o próximo ponto. A crise, ela nos oportuniza a nos aproximarmos de Deus. Esse é um outro ponto positivo da crise. Quem de nós, há uns 2 meses atrás, poderíamos imaginar, olha, vai surgir uma doença no mundo e que de repente isso vai se espalhar de uma intensidade, de uma forma tão grande que vai produzir um caos no mundo inteiro. Quem poderia dizer isso? Ninguém. Aliás, em dezembro ainda, né, eu lembro disso, que a Bolsa de Valores de São Paulo estava batendo em vários pontos e quebrando recordes, e eram as pessoas comemorando e se alegrando. E de repente, por um monte de fatores que fogem ao nosso controle, a crise começa e a economia desaba e a doença se espalha e o caos começa indo de um lado para o outro. Talvez na bonança, talvez quando tudo estava bem, tranquilo, talvez a gente não tinha motivo de Deus. Talvez a gente, na nossa incredulidade, talvez até mesmo na nossa indiferença, quando tudo está indo bem, nós somos incapazes de reconhecer ou até mesmo de nos lembrar do favor de Deus. Bem, e quando o problema ou a dificuldade chega, é nesse momento que a gente entra em desespero e corre aos pés de Jesus, e corre aos pés de Deus para procurar um socorro, para procurar um auxílio. Por isso, esse momento de crise nos oportunizou algo muito especial. Nos oportunizou a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. O versículo 23 diz algo muito interessante. O versículo diz assim: tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Ou seja, o próprio Jesus Cristo subiu a um monte sozinho para orar. Sabe o que é interessante desse contexto? É que no trecho anterior, Jesus os discípulos tinham algo sobrenatural. Tinha acontecido a primeira multiplicação dos pães. E a Bíblia fala que eram muitas pessoas, era uma multidão que presenciou aquele momento. Jesus passou um dia inteiro pregando, cuidando de pessoas. Que no final do dia Jesus deveria estar cansado, sobrecarregado, depois de ter atendido a multidão, depois de ter falado com todos eles, e talvez tinha todos os motivos para ir descansar ou dormir daquele dia tão longo. Mas a Bíblia nos diz que naquele momento Jesus ele se retirou, ele pediu para os discípulos irem para o barco, enquanto ele se despedia da multidão, ele foi fazer o quê? Ficar sozinho em oração. Querido, aproveite esse momento de isolamento social, ter um tempo a sós com Deus. A gente sempre fala que a gente nunca tem tempo, que a vida é muito corrida, que a gente tem muitas tarefas e coisas a fazer e falta tempo. A gente quer multiplicar o tempo. Bem, eis agora uma oportunidade que todos nós temos de, nesse momento de crise, valorizar um tempo de intimidade em que você esteja só com Deus. É muito legal a gente poder ter essa ferramenta da gente se comunicar. Eu estou vendo hoje aí um monte de gente bonita, em vários lugares que nos prestigiam aqui nesse culto, nesse momento. Gente aí no exterior, nos Estados Unidos, gente aí em Belém, tem gente em Belo Horizonte, gente aqui no Rio Grande do Sul. A Igreja de Cristo ela é toda bonita, ela é linda. Olha que especial. Mas apesar de termos esse momento de intimidade em que a gente está aqui em comunhão, em grupo, isso não substitui o momento de intimidade a sós.
onde você ali, na intimidade do seu quarto, você busca a Deus no secreto. Sabe, eu tenho visto que as redes sociais, elas, durante esse tempo de isolamento, estão lançando um monte de desafios. Posto foto disso ou daquilo, desafio do treino na quarentena, e um monte de coisa tem sido falada aí pra gente preencher talvez o tempo da quarentena. Pois bem, eu quero te lançar aqui um desafio durante a quarentena, tá? Hashtag aí desafio pra você. Antes que esse período de quarentena acabe, eu quero te desafiar a você ler pelo menos um livro da Bíblia. Pelo menos um livro da Bíblia. Faça essa experiência. Quantos de nós aqui queremos poder estar mais próximos de Deus, mas quantos de nós não leram ainda sequer um livro da Bíblia? Nesse momento, Jesus estabelece aqui o exemplo. Valorize o tempo a sós com Deus. Valorize o tempo de intimidade com Deus. Quanto mais próximo você vai estar de Cristo, você vai estar exercendo a sua fé e tendo mais proximidade com Cristo. Valorize o tempo a sós com Deus. A crise, ela nos aproxima de Deus. Por isso, leia um livro da Bíblia. Quando a gente tiver a oportunidade de nos encontrarmos novamente na igreja local, vai ser uma experiência tão legal a gente poder falar um para o outro. Olha, durante essa crise, eu tive a oportunidade de estar a sós com Deus. Eu tive momentos de oração. Eu li esse livro da Bíblia e Deus falou comigo de tal forma, de tal maneira. Faça isso. A gente possa perguntar um para o outro, incentivar um ao outro a ler a Bíblia e estar mais próximo de Deus. Desafio de você ler um livro da Bíblia. Eu lembro que quando eu ainda era um adolescente e na época que eu estava ainda aprendendo, gostava muito de aprender inglês, e o primeiro versículo bíblico que eu aprendi em inglês foi um texto que está em Salmos, que diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Veja só a importância de você conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, o seu relacionamento não é baseado só em emoção ou sentimento, mas a palavra de Deus, ela é capaz de direcionar a sua vida, de direcionar as suas atitudes. Você sabe que as suas escolhas, elas geram consequências na sua vida. Tudo que você faz tem resultados. Mas e que tal se dentro das suas atitudes você colocar o direcionamento da palavra, luz para os meus caminhos? Você sabe como funciona um farol? Um farol, ele funciona como uma luz no meio da escuridão. E ele serve como direcionamento para as embarcações chegando no porto. Ele é uma luz no meio da escuridão e ele é sobre a rocha. Pois bem, aqueles que leem a palavra de Deus, eles usam a palavra de Deus como luz para os seus caminhos. E a sua vida, ela é edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão tristes por conta dessa crise, por conta de muitas coisas que a gente não consegue controlar. Mas o nosso relacionamento com Deus, onde você vai edificar os seus valores, a sua vida, as suas escolhas, as suas famílias, e isso nós podemos escolher. Por isso, hoje a Bíblia nos fala, edifique a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Irmão do lado, qual foi o último livro da Bíblia que você leu? Faz esse exercício comigo. Quando foi a última vez que você teve um momento de intimidade com Deus? Quando foi a última vez que você teve um momento sozinho, no quarto isolado de oração, e que você leu a Bíblia? Irmão, irmã, se talvez faz muito tempo que isso não aconteceu, algo precisa ser acertado, algo precisa ser ajustado. E esse é o momento de valorizar essa oportunidade e se aproximar de Deus. Infelizmente, eu tenho uma notícia triste para te dar. Porque apesar de nós fazermos todos esses detalhes, valorizar uma comunhão com Deus, leitura da Bíblia, ter um momento a sós, ir à igreja local, ainda assim nós podemos passar por crises. E às vezes a gente olha para o lado, olha para o outro e a gente não consegue enxergar nada além do caos. Mas eu quero te dizer aqui hoje à noite que quando você não consegue ver a Jesus, porque o caos está tapando a sua visão, não se preocupe, porque ainda assim ele consegue te ver. Dá uma olhada no que diz ali no versículo 25. O versículo 25, ele diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo, coragem. Por isso, hoje à noite aqui a gente se encontra numa circunstância muito semelhante. A gente olha para um lado, olha para o outro e pergunta: puxa, será que Deus perdeu o controle da situação? Não se preocupe, querido. Deus nunca perde o controle. E apesar de talvez você não consiga olhá-lo e enxergar o agir de Deus ou enxergar a mão de Deus, ainda assim Ele consegue te ver. Ainda assim, no tempo de Deus, no momento correto, Ele vem ao seu encontro, acalentar o seu coração e tirar todo o seu medo, assim como Jesus fez aqui na história. Sabe o que me chama a atenção? Ali no versículo 32 diz que quando Jesus e Pedro eles adentraram no barco, o vento e a tempestade, ela simplesmente cessou. Olha que interessante. Pedro ele estava ali caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, mas simplesmente de repente o vento começa a vir, a tempestade começa a vir, e quando Jesus estende a mão a Pedro e todos dois entram no barco, a tempestade, o mar que estava revolto, o vento que estava forte, ele cessa. Isso mostra, nesse momento os discípulos olham para Jesus aterrorizados e dizem impressionados: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Pois esse mesmo Jesus, que ao som da sua voz, a natureza obedece ao som da sua voz, que é capaz de acalmar a tempestade, é esse mesmo Jesus que pode te oferecer paz. Esse mesmo Jesus que quer fazer parte da sua vida, da sua história. O que você precisa fazer é ir ao seu encontro, assim como Pedro o fez. Por isso, esse é um momento para que você venha lembrar-se das promessas e do cuidado de Deus. Lembre-se daquilo que Deus já fez com você no passado, como Deus tem cuidado da sua família, da sua história. A Bíblia está repleta de versículos que dizem isso, né? Os Salmos, por exemplo, o famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais adiante ele diz, né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Mateus 6, ele fala assim, né? Não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Não se preocupe com o dia de amanhã. Nesse texto, Jesus fala diretamente sobre ansiedade. A gente sabe que um dos reflexos dessa crise de saúde, essa doença, essa pandemia, ele vai estar atacando a área financeira. E talvez o orçamento familiar de muitas famílias possa ser impactado por isso. Bem, em Mateus 6, Jesus ele fala sobre isso. Não se preocupe com amanhã. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. O Deus que está nos céus sabe que você precisa de tudo isso. E Ele toma conta de você. Ele toma conta de você, da sua vida, da sua família. E Deus não vai deixar faltar. Creia que o sustento maior, acima de tudo, ele vem de Deus. Por isso, não se esqueça de que nesse momento de crise, você precisa olhar para Jesus e não desviar o seu olhar. Olhe fixamente, faça assim comigo, olhe fixamente para Jesus e não desvie o seu olhar de Jesus. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro ele deixou de olhar para Jesus e foi nesse momento que ele afundou. A Bíblia nos diz que Jesus ele caminhava no meio da madrugada, sobre as águas, em direção à embarcação onde os discípulos estavam. Em determinado momento, eles ficaram aterrorizados e com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenho medo. Não fiquem aflitos, sou eu, Jesus. E naquele momento, Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu caminhar em tua direção. Naquele momento, Pedro, ele tomou um passo de fé. Ele disse: eu também quero caminhar sobre as águas e ir sobre o teu encontro. E ir ao teu encontro. E naquele momento, Pedro fixa os seus olhos em Jesus. E ele começa a caminhar em direção a Jesus. Mas em determinado momento, quando Pedro estava indo tão bem, nos dando um exemplo de fé, o seu olhar ele desvia de Jesus. E em vez dele continuar o foco em Cristo Jesus, ele desviou o seu olhar e começou a ver a tempestade, começou a ver o mar revolto, começou a ver as ondas, começou a ver o vento forte.
E foi nesse momento que ele começa a afundar. E quando ele afunda, Jesus estende a mão para ele, para Pedro, e puxa ele de volta e diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? A palavra ela nos diz que nós tivemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de mover montanhas. Por isso, através desse texto, quando ele teve medo, apesar do fato dele ter medo, isso não o impediu de experimentar o sobrenatural. Veja bem, nós estamos vivendo em um momento de medo. Mas use esse momento de medo, aflição e crise para se aproximar de Deus, para experimentar o sobrenatural. Quem sabe esse não foi um momento que Deus Deus reservou para se revelar a você de forma diferente. Sabe? Quando todas as coisas estão indo bem, a gente não lembra de Deus, mas na dificuldade a gente quer ouvir uma palavra que nos conforte. Por isso, nesse momento, esse é o tempo que Deus tem nos chamado para próximo dele. Sabe? O mundo, a partir de hoje, ele vai ser diferente. Muita coisa tem acontecido depois do coronavírus, né? Muitas pessoas têm trabalhado home office, a gente vai mudar alguns hábitos em relação à higiene, em relação aos cuidados, e tudo isso é importante. Mas quem sabe daqui para frente você não tome a decisão também de mudar a sua vida espiritual, de você olhar para Jesus, caminhar em direção a Ele e não desviar o olhar. Sabe, talvez antes da crise a sua vida estava indo em ritmo acelerado. Muitas coisas para fazer, compromissos, tarefas, famílias, os filhos. É normal, a gente sempre vive numa vida corrida. E talvez, em diversos momentos, o seu olhar, o meu olhar, ele desviou de Jesus. Talvez em determinados momentos o seu olhar estava muito fixado no seu trabalho, nos seus sonhos, no seu projeto pessoal, na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos. E tudo isso tem o seu valor. Mas sabe qual é o problema disso? É que muitas das vezes esses outros itens, eles tomam um lugar que deveria ser de Deus. Às vezes você acaba entronizando a sua família, os seus filhos, o seu trabalho. E eles acabam tomando o lugar que era de Deus. Ou seja, você desvia o seu olhar que deveria estar fixo em Deus, em coisas que são menos importantes. Queridos, tudo aquilo que nós fazemos aqui repercute para a eternidade. E nada do que nós temos aqui a gente vai poder levar para a eternidade. Por isso eu quero te perguntar, o que você tem feito aqui que vai repercutir positivamente para você na eternidade? Será que você tem valorizado coisas que são eternas, como o seu relacionamento com Deus? Ou será que você tem valorizado coisas passageiras, que vão ficar aqui e agora? Em Mateus 6,33, o mesmo texto que Deus fala sobre ansiedade, sobre provisão. Mateus 6 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja só que verdade maravilhosa que está escrito nesse texto. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, procure o reino de Deus, procure viver como um cidadão do céu, como uma pessoa que tem valores diferentes, que entende que está morando aqui, mas não pertence a esse lugar, você é um cidadão do céu. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que é ser um homem justo? É que vive segundo os paradigmas e direcionamento da palavra de Deus. Isso significa a justiça, a retidão, a palavra de Deus que vai te orientar e ser a tua bússola. Porque quando você busca o reino de Deus e a justiça de Deus, sabe qual é a consequência disso? A consequência é que todo o restante, todas as outras coisas, vão ser acrescentadas a você. Porque o próprio Deus, Ele sabe quais são as suas necessidades. E Ele vai satisfazer cada uma dessas suas necessidades. Sabe que eu tenho vivido um momento muito especial na minha vida particular. Eu estou fazendo e fiz então essa semana aí 3 meses de casado. Quero falar aqui então através do Facebook para todo mundo que está me ouvindo, o quanto você, Daniele, é a mulher da minha vida, o quanto eu te amo, o quanto especial para mim, e eu quero cada vez
fazer muitos mais meses de aniversário de casamento e celebrar o nosso amor. Está ali do outro lado me ouvindo. Um beijo para você, te amo. E o que isso tem a ver? Que através desse momento eu tenho descoberto que o casamento, ele naturalmente traz os seus desafios, traz as suas dificuldades. Mas o nosso segredo por estar experimentando um casamento tão ajustado e tão especial, até hoje a gente não brigou, você acredita nisso que até hoje a gente não brigou? É que antes de nós amarmos uns aos outros, desde o nosso namoro a gente combinou o seguinte um com o outro, que em primeiro lugar a gente vai amar a Deus. Porque a partir do momento que a gente tomar a decisão de amar a Deus, a gente vai aprender a amar um ao outro. E essa foi a nossa decisão, esse é o maior alicerce e fundamento do nosso lar. Amar a Deus acima de todas as coisas, porque quando a gente faz isso, todo o restante ele vai ser complementado. Todo o restante, os nossos estudos, o nosso trabalho, o nosso relacionamento conjugal, toda a nossa vida passa sobre a forma como você se relaciona com Deus. Por isso, entenda a verdade bíblica que existe através disso. Busque a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. Busque as coisas de Deus, busque a sua justiça. E creia que todo o restante será acrescentado. Creia que esse momento de crise, ele não é o seu fim. Aliás, você pode fazer desse momento de crise uma oportunidade de fazer uma reviravolta, uma grande reviravolta na sua família, na sua vida. Eu quero encerrar esse nosso momento de palavra aqui hoje à noite, te pedindo para você verificar aí em Mateus, no capítulo 36, ainda no capítulo 14, nesse texto que nós temos visto. Aqui, a meu ver, existe a verdade bíblica mais importante para nós aqui, hoje à noite. Mateus 14, a partir do versículo 34, a partir do versículo 34, perdão, diz assim: Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe apenas para tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Veja só, depois desse momento, ele completou a travessia e quando ele chegou nessa cidade, as pessoas reconheceram, olha só, quem está chegando aqui é Jesus. E naquele momento Jesus ele ia avançando o seu ministério, as pessoas iam ouvindo falar sobre Jesus e sabia daquilo que ele podia fazer, do seu poder, dos seus milagres. E as pessoas queriam ser curadas. E naquele momento as pessoas aproximaram-se de Jesus e veja só que fato interessante. Somente pelo fato de tocar na borda do manto de Jesus, as pessoas eram curadas. Porque a presença de Jesus Cristo, somente a presença de Jesus Cristo já era o suficiente para produzir cura na vida daquelas pessoas. Nesse momento, nós estamos vivendo uma crise como nunca visto na história da humanidade. O coronavírus, eu tenho uma notícia ruim para te dar e uma boa. A notícia ruim é que o coronavírus ele ainda continua a avançar. Nós estamos talvez ainda no início, no meio de toda essa crise. E a grande verdade é que apesar de ter um tratamento para o coronavírus, ainda não existe uma vacina. E os cientistas ao redor do mundo estão correndo contra o tempo para tentar conseguir um antídoto, uma vacina para curar esse vírus. Você sabe como funciona um vírus dentro do seu organismo? Quando você tem contato com esse vírus, com essas bactérias do vírus, elas entram no seu organismo. E essa célula de bactéria, de vírus, ela tem contato com outras células do seu corpo. E quando uma célula de vírus tem uma célula boa do seu corpo, o vírus ele é injetado nessa célula boa e de repente o vírus ele começa a escravizar uma célula saudável. E essa célula que estava saudável, ela passa a ser infectada e desse ponto em diante passa a multiplicar o vírus dentro do corpo. Daqui a pouco o vírus está se espalhando em todo o corpo. E sabe o que me chama a atenção em relação a isso? É que o coronavírus ele tem um marketing muito bom. E é importante você seguir as recomendações das autoridades,
dos médicos, e talvez você esteja até cansado de ouvir tanta notícia sobre o coronavírus. Você liga a televisão, está aparecendo, na internet está aparecendo, pelo WhatsApp a gente compartilha notícias um com o outro, e é coronavírus em todo lado. E é importante a gente estar atento a tudo isso. Mas sabe o que me chama a atenção disso tudo? É que a gente sabe que em determinado momento isso tudo vai passar. A gente vai voltar para a nossa rotina normal, em breve a gente vai voltar para o nosso dia a dia. E existe um vírus muito pior do que o coronavírus, e que assola e tem matado a humanidade desde sempre, mas que a gente não tem ouvido falar muito dele por aí. E é sobre esse vírus que eu quero te alertar hoje à noite. Porque você pode ter todos os cuidados do mundo, você pode limpar sua mão com álcool gel, você pode ter cuidado com a sua saúde, higienizar o seu ambiente, mas ainda assim, você pode estar infectado por um vírus muito mais pernicioso, muito mais problemático. E esse vírus não é um vírus que pode ser curado pela medicina comum. Não existe uma vacina tradicional que pode ser feita para ele no hospital, ou pela biomedicina, ou pelos cientistas. A Bíblia chama esse vírus de pecado. A Bíblia chama esse vírus de pecado. E semelhantemente ao coronavírus, que ele infecta o seu corpo, ele vai se multiplicando, escravizando as outras células do seu organismo e se multiplicando. O vírus do pecado, ele começa bem pequeno, bem sutil. Às vezes é um desvio de caráter, às vezes é uma mentira, às vezes você explode no seu temperamento, às vezes você oculta algo. Ele vai começando bem sutil. E aos poucos ele vai ganhando mais espaço. Um pecado vai levando ao outro, e ele vai tomando conta da sua vida, e daqui a pouco começa a influenciar no seu casamento, daqui a pouco o pecado começa a influenciar na forma como você cria os seus filhos, daqui a pouco o pecado começa a influenciar nas escolhas que você faz no seu trabalho, no dia a dia, e quando você menos se dá conta, a sua vida está completamente inundada e tomado conta o pecado em diversas áreas da sua vida. Eu tenho essa notícia triste para te dar. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos. Eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. E a consequência desse pecado, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. O pecado ele gera morte espiritual no meu coração. O pecado ele gera morte na sua vida. E ele cria uma barreira entre você e Deus. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar para você refletir sobre o que a gente está vivenciando aqui e agora. Daqui a algum tempo a vida vai voltar ao normal, daqui a algum tempo isso vai ficar registrado na história. Mas o que não pode acontecer é você voltar para a sua vida como você era antes e não se importar com um vírus chamado pecado que pode te fazer passar a eternidade longe de Deus. Infelizmente, a gente vive momentos em que nas igrejas a gente não tem falado sobre pecado. Por isso, meu desejo aqui hoje à noite, aquilo que Deus colocou em meu coração, é que acima de trazer para você uma mensagem de esperança sobre o coronavírus, porque essa crise vai passar. Nós cremos que apesar de toda essa dificuldade, nós venceremos. Tenha coragem, confie no Senhor. Apesar disso tudo, o problema do pecado ainda vai continuar. E é por conta do pecado, é esse mesmo pecado que tem destruído famílias, que tem dilacerado corações, que tem destruído famílias e impedido de terem um encontro com Deus. Por isso eu quero te convidar essa noite a você se preocupar com o coronavírus, isso é importante, mas muito mais importante que isso, veja como está a sua vida espiritual. Eu sei que falar sobre o coronavírus é tão difícil por ver o tanto de mortes que ele tem causado através do mundo. A gente viu aquelas cenas difíceis, duras de se ver na Itália, na Espanha. Muitos corpos sendo carregados pelo exército, muitas mortes em mais de dias, 600, 900 mortes num único dia. E a gente olha para essa situação e a gente fica com medo. Mas, querido, é aqui uma oportunidade para você refletir. Será que se hoje fosse o momento de um dia a gente ser acometido e vir a morrer, será que você estaria preparado para enfrentar a morte?
E é importante você experimentar isso ao longo você pensar sobre isso enquanto nós estamos aqui desse lado. Se você já teve a oportunidade de ir a um velório, você vai ver que além do velório ser um lugar triste, é um lugar onde nós temos a oportunidade de repensar sobre a vida. E quando você chega a um velório, você vê aquele corpo ali estendido no caixão, e você vê ali as pessoas chorando em cima daquele corpo que está ali completamente sem vida. As lágrimas caem em cima daquele corpo, ele não sente nada. As pessoas falam em cima daquele corpo e aquele morto não consegue ouvir ou entender nada. Por isso, o momento de você refletir sobre como está a sua vida com Deus é aqui e agora. Não desperdice a oportunidade de avaliar como está a sua vida espiritual, porque seria um problema você sair dessa crise, nós vencermos o coronavírus, nós encontrarmos uma vacina, a economia retomar, mas ainda você continuar com uma vida de pecado longe e distante de Deus. Talvez nunca antes, através desse problema, as pessoas tenham se aproximado tanto de Cristo, porque a gente está com medo. A gente está procurando uma palavra de conforto, a gente está procurando uma salvação. Mas você me promete uma coisa, vamos nos esforçar para que quando tudo isso passar e quando tudo estiver bem novamente, você não vai se esquecer de Deus. Aliás, quero te convidar para que todos nós venhamos com uma postura diferente, estar próximo de Jesus Cristo e reconhecer a Ele como nosso Senhor e Salvador. Por último, eu queria terminar te dizendo que apesar do vírus pecado ter nos contaminado, ele nos afastar de Deus, em Jesus Cristo nós encontramos salvação. Em Jesus Cristo nós encontramos a nossa vacina. A Bíblia nos diz, no versículo talvez um dos mais famosos da Bíblia, né? João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus te ama, querido. Ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Para que eu e você não tivéssemos que morrer. Mas para que todo aquele que nele crê, você precisa crer, exercer a sua fé, para que você não morra, mas para que você tenha a vida eterna. A vacina do vírus pecado se chama Jesus Cristo. E hoje à noite, a Bíblia ela nos confronta para olharmos para a nossa própria vida. E se você for honesto consigo mesmo, talvez você possa enxergar, olha, a minha vida com Deus ela não anda bem. Os meus olhos eles têm se desviado de Jesus. Eu tenho afundado num mar, num lamaçal. Hoje é a sua oportunidade de voltar-se para Cristo e experimentar essa vacina chamada Cristo Jesus. Como você faz isso? Número 1, você precisa exercer arrependimento. Reconhecer que a sua vida não tem estado, você não tem agradado a Deus da melhor forma. Reconhecer que você tem andado distante de Deus, por isso passe por um processo de arrependimento. Quando você olha para a cruz, que você possa lembrar pelo sacrifício que Deus fez. Não jogue isso fora, não seja indiferente, valorize aquilo que Jesus Cristo fez por você. Por isso, arrependimento. E número 2, fé. Crer que Jesus Cristo ele é capaz de perdoar os seus pecados e, acima de tudo, te dar uma nova vida. Sabe, alguns anos atrás eu quero terminar contando essa pequena história. Eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro e ali eu fui então naquele ponto turístico que é famoso no mundo inteiro, que é o Cristo Redentor. E me chamou a atenção que quando eu cheguei lá no Cristo Redentor tinha gente de todo mundo e gente falando inglês e espanhol. A gente paga para esperar numa fila gigantesca, a gente passa por todo aquele sofrimento para chegar lá e tirar uma foto. E quando eu estava lá na frente do Cristo Redentor, vendo todo aquele cenário, na frente daquela estátua, eu pensei, puxa, o Cristo Redentor ele é conhecido no mundo inteiro. Tive a oportunidade de vir aqui e tirar essa foto legal. Mas eu me sinto um privilegiado. Porque eu não conheço, antes de conhecer o Cristo Redentor, o ponto turístico, eu conheci a redenção do Cristo. Por isso, hoje à noite eu quero te convidar para você tomar esse passo de fé e também conhecer a redenção, o novo nascimento, a nova história que Deus quer escrever e trazer sobre a sua vida. Conhecer a redenção do Cristo e não só ouvir falar sobre Jesus.
Jesus quer te dar experiências novas, quer te dar, acima de tudo, uma nova vida. Eu quero, nesse momento, te convidar para orar. Nós já vamos estar encerrando esse momento de pregação. Em seguida, chamar aqui o nosso pastor, ele vai estar fazendo um momento de oração com você. Mas eu quero te convidar para refletir sobre isso. A crise ela nos trouxe algumas oportunidades para refletir sobre a vida, para pensar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. E eu quero te convidar a você pensar sobre o pecado, sobre o vírus do pecado. E você se lembrar sobre as consequências que ele tem trazido sobre a sua vida. Em nome de Jesus, a Bíblia nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se por acaso o pecado ele tem te aprisionado em escolhas difíceis, ele tem destruído a sua vida, eu creio que se você exercer arrependimento e fé, Jesus pode te libertar da prisão do pecado. Ele pode desse aprisionamento e te dar uma nova vida. Creia que a redenção de Cristo Jesus é a melhor e maior vacina e remédio para a sua alma que você pode ter. Em nome de Jesus, eu quero te convidar para nós orarmos juntos. O pastor vai fazer então aqui essa oração. E quero te convidar para nesse momento você reconhecer